mais uma vez da estação do Piauí Connect, gravando o terceiro episódio da temporada 2025 do Recorte Jurídico. Hoje recebendo a advogada especialista em Direito Público e também especialista no TSE, doutora Luana Portela. Prazer ter você conosco, doutora Luana. Tudo bem? Doutora Luana, a gente já se conheceu muito por conta da atuação dela perante os municípios do Piauí. E é sobre esse tema que a gente vai falar aqui hoje, né, doutora Luana? Isso. Eu queria que a senhora, para iniciar nessa nossa conversa, queria que a senhora falasse agora sobre os novos gestores. O que é que vai acontecer com esses novos gestores, por exemplo? E agora eu vou ter que separar uma LDO, o que é ter uma nova cartilha do TSE, que a senhora está falando aqui no off, como é que vai se suceder? Sim, então primeiro eu gostaria de agradecer aqui ao convite, ao meu amigo Davi, a gente já se conhece, né, de longas datas, pelo convite, me sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje, trazendo, né, conhecimento específicos da minha área de atuação, que é a área do direito público, junto ao Tribunal de Contas. Então, nós estamos, Davi, hoje no início de gestão, né, e os gestores, eles têm que estar muito atentos às normas, às regras, aos sistemas do Tribunal de Contas, porque é lá onde ele vai fazer a sua prestação de contas, né? O Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador, ele é um órgão de controle das contas públicas, um órgão consultivo e julgador também, né? O prefeito, ele tem ciência de que as suas contas serão julgadas perante um órgão colegiado. O famoso aprovado e reprovado. Aprovado e reprovado. Então, assim, para início, tivemos a transição governamental, né? Então, o gestor, quando ele assumiu agora em 1º de janeiro, ele já é para ter uma noção das dívidas dos municípios, né? Quanto que ele está devendo de INSS, de água, energia, FGTS, fazer um apanhado, como é que está a questão do saldo em caixa, licitações, contratos. Então, o que foi que o Tribunal de Contas fez para ajudar o gestor que está iniciando e se deparou com esse tanto de problemas, né, que ele vai enfrentar durante a sua gestão? Ele preparou uma cartilha essa semana, né? Foi feita essa cartilha e lá ele vai ter o acesso integral a como é que funciona a prestação de contas, licitações, contratos, o orçamento público, que é a questão da LDO, que são as leis orçamentárias, né? LDO, LOA, PPA. Vai ter acesso também a diretrizes sobre a nova lei de licitações, contratos, questão de pessoal também. Então, assim, é uma cartilha muito enriquecedora, né? O Tribunal de Contas está de parabéns por ter feito esse lançamento. E, além disso, também vai ser feito um seminário. Nos dias, salvo engano, nos dias 13 a 15 de janeiro, o Tribunal de Contas, lá no seu auditório, vai fazer um seminário para os gestores públicos para apresentar essa cartilha, e lá vai ter vários palestrantes, né, servidores do Tribunal de Contas, dando as orientações, né, para os gestores sobre como ele deve agir perante a sua gestão, né? E gestores que eu falo, eu me refiro não somente aos prefeitos, né? Mas também aos vice-prefeitos podem estar presentes, os secretários são muito importantes, né? Eu sempre digo que para o prefeito, né, que ele precisa ter um secretariado muito qualificado, porque ele não vai gerir sozinho a prefeitura. Sim, a prefeitura, ela é um conjunto, então ele tem que ter secretários qualificados em cada área, diligentes, né? Então, é importante que os secretários estejam presentes nesse seminário, servidores públicos em geral, os assessores, né? É importante também que o prefeito tenha uma assessoria jurídica, contábil e outras áreas especializadas para que ele possa ter uma boa gestão. Eu já tenho uma dúvida aí, por exemplo, eu me lembro quando eu comecei a ver essa parte, principalmente do contábil, né? Fala sobre o CALC. Sim. Que CALC é esse? E, por exemplo, a dívida não zera não, doutora. Toda vez quando ela fica lá pro novo gestor, como é isso aí? Porque assim, a dívida, ela é do município, né? Ela não é da pessoa física do gestor. O CALC, para falar assim de forma bem informal, é como se fosse o Serasa do pessoa física, né? O município, quando ele está devendo, ele fica inscrito no CALC e aí ele tem vários bloqueios, ele não consegue firmar convênio, receber recursos, repasses. Então, o gestor, quando ele tem essas dívidas, o correto é ele fazer um parcelamento, né? Porque possivelmente ele não vai conseguir pagar esse valor no total à vista, então tem parcelamentos que ele podem fazer. Então, assim, é um apanhado que ele tem que ter uma assessoria adequada para ele poder organizar, tirar o município do CALC e poder trabalhar para o município, né? E trazer mais recursos. Pronto, a senhora é assessoria adequada. Vamos lá.
qual é o primeiro passo que a senhora faz, por exemplo? Agora eu virei prefeito, vou contratar a doutora Luana para resolver meus pepinos aí, né? O que é que a senhora geralmente faz nesse primeiro momento? Pronto, aí como eu falei, a gente já acompanha desde a transição, porque na transição a gente já vai recebendo os pepinos. Baseado nos documentos da transição, quando a gente assume a gestão, é o momento da gente fazer reuniões, se reunir, ouvir qual é o principal problema de cada pasta e ao longo do período ir organizando. Eu sempre digo que às vezes o prefeito, quando ele assume, às vezes alguns brincam e falam assim, eu vou entregar, eu não vou aguentar, é muito problema. Eu falo, calma, o senhor não vai conseguir resolver tudo no dia 1º de janeiro e nem no mês de janeiro. É uma coisa gradual. Sim. O que a gente tem que fazer é colocar as prioridades. Qual é a prioridade? É saúde, é educação, é os servidores, né? Você não pode deixar de pagar. Às vezes tem prefeito que recebe o município com o mês de dezembro atrasado, sem estar pago, com salários atrasados. Então, assim, a gente tem que botar as prioridades e ao longo dos meses ir organizando. E é sempre importante também, que a cartilha do Tribunal de Contas também fala isso, quando você detectar alguma irregularidade, você tem que adotar as medidas legais cabíveis para você se resguardar e para você evitar um possível prejuízo aos cofres públicos, né? Então é importante também ter essas medidas legais, essas medidas corretivas, para que o gestor se resguarde, né, de problemas passados e para que também não tenha um dano ao erário. E aí onde entra o Tribunal de Contas também, porque o Tribunal de Contas auxilia nessa função. É uma curiosidade, doutora, por exemplo, quando tem a LDO. Aí o orçamento que foi estabelecido, por exemplo, no primeiro ano, ele ainda é da gestão passada, né? É sempre um ano entrando na nova gestão. Como é que a gente faz? A gente tem que utilizar estritamente aquele orçamento da gestão passada? Como é que é feito isso? Sim, você tem que utilizar o que já foi votado, porque passou por um processo legislativo, em que pese ter sido feito pelo Poder Executivo da gestão passada, mas passou pela Câmara, lá teve as comissões temáticas que analisam as leis. Então, assim, o gestor, ele está vinculado a essas leis que foram feitas pela gestão anterior. Mas caso, porventura, precise fazer algum reajuste, ao longo da gestão pode-se encaminhar um projeto de lei para a Câmara para fazer os reajustes adequados, né? Fazer os remanejamentos necessários. Ainda tem um projeto de lei, por exemplo, que eu acho que como a senhora falou. Tem aquela prioridade, vamos dizer que seja a educação. O professor está tudo atrasado. Sim. Aí eu posso, por exemplo, pegar aqueles novos vereadores e dar uma sugestão. Pessoal, a gente vai precisar de mais recursos na educação. Vamos tirar um pouquinho daqui, que está no orçamento, e jogar para cá. Para ver se a gente consegue, pelo menos, pagar esses professores aí, o salário que ficou atrasado de novembro, dezembro, paga ele em março, por exemplo. Isso, assim, é uma questão muito complexa, porque depende muito de cada caso. Mas eu vou te dar aqui um exemplo. Por exemplo, ele pode encaminhar um projeto de lei para fazer a abertura de créditos adicionais, né? Nessa abertura desses créditos adicionais, ele vai remanejar o recurso da melhor forma. Que necessitar, né? Eu acho que um exemplo que a gente tá vendo aí, que a gente viu ontem, ou anteontem, né? A notícia é que o Silvio Mendes, assim que ele assumiu, aí ele sabe todo aquele calendário que tem no começo do ano. Aí as pessoas esperam o quê? Que vai ter eventos culturais no começo do ano, que é o carnaval e o curso. Quando ele assumiu, na hora que ele pegou o orçamento dele, como a senhora falou, ele viu as prioridades. Ele, aqui tá ruim na saúde, né? Não tem medicação. Então, eu quero tirar, como eu não posso mexer, não posso botar dinheiro a mais, como a senhora disse, eu vou pegar aqui um pouquinho que era para a cultura. Então, esse ano não vai ter curso não, que o curso é caro. Eu vou pegar esse dinheiro que está no curso, vou jogar ele para comprar medicamento, como ele disse. Eu vou usar o dinheiro do carnaval para medicamento. Então, é por isso que ele fez isso, né, doutor? Sim, porque ele está colocando as prioridades, né? Que é de necessidade pública, né? O curso a gente sabe que também é muito importante para fomentar a cultura no nosso estado, aqui em Teresina, mas saúde e educação, elas sempre são prioridades. Eu sei que a senhora é especialista em defesa, né? O que é que tem pego mais os gestores aí nesse período eleitoral, que o cara, por exemplo, não é que ele não tenha feito porque ele não sabe,
de maldade? É porque às vezes é um deslize, né? O que é que o tribunal ele tem visto nessas contas agora que a senhora está, por exemplo, aprovando? O que é que a senhora tem visto mais comum aí, sem citar nomes? Você fala da prestação de contas eleitoral ou junto ao Tribunal de Contas? Junto ao Tribunal de Contas. Pronto. A prestação de contas junto ao Tribunal de Contas, ela funciona da seguinte forma. O gestor, anualmente, ele é obrigado, né, a encaminhar as prestações de contas para o tribunal. Baseado nessas prestações de contas, o Tribunal de Contas, através da sua divisão técnica, irá elaborar um relatório. Esse relatório, ele é feito a cada exercício financeiro. Então, esse ano de 2025, possivelmente, em 2026, o gestor já vai ser notificado para fazer sua defesa referente a esse ano de 2025. Uhum. Existe o contraditório e a ampla defesa no direito, como todos nós sabemos, ninguém pode ser julgado sem passar por um devido processo legal. Então, após feito esse relatório, o gestor ele é notificado, que é aí onde entra, né, a assessoria jurídica. Ele é notificado para apresentar a defesa sobre os achados das suas contas de governo, né? Conta de governo e gestão. Eu vou explicar um pouquinho, que é um pouquinho complexo, mas eu vou tentar explicar aqui de forma resumida o que é governo e gestão. Contas de governo é os índices constitucionais, né? O gestor ele tem que cumprir com aqueles índices com saúde, educação, gasto com pessoal, repasse para a Câmara, questão de receitas, despesas, balanços financeiros, orçamentários, patrimoniais. Isso é um arcabouço, de forma resumida, da conta de governo, que ele vai prestar conta. Um outro tipo de conta que ele também vai ter que fazer a sua defesa é as contas de gestão. Essa não obrigatoriamente tem todo ano, mas quando o Tribunal de Contas faz as suas inspeções, suas auditorias e detecta alguma possível irregularidade, ela elabora também um relatório de gestão, que é mais voltado a licitações, contratos, mais voltado a pessoal, saber se tem algum servidor acumulando algum cargo ilegal, saber como é que está a estrutura física das repartições públicas, escolas, praças, creches, pavimentação. Então, é feita essas duas contas, né? E o prefeito tem que fazer a sua defesa. Após feita a defesa, tem um novo relatório, que se chama relatório do contraditório. A mesma divisão técnica do Tribunal de Contas que fez o relatório inicial, depois que o gestor apresenta a defesa, vai analisar os argumentos de defesa dele. E aí, vai emitir um novo relatório já baseado no contraditório, podendo sanar alguns achados ou não. O que for sanado, ele vai dizer, não, o gestor me explicou, eu entendi, tá ok, tá sanado. E o que não for sanado, ele vai dizer, permanece a irregularidade. A senhora falando aí pareceu tão simples. Mas não é muito simples, não. É complicado. Por isso que é uma assessoria especializada, né? Depois desse relatório, aí vai pro gabinete do conselheiro, o relator, passa pelo Ministério Público de Contas, que também é um órgão muito importante, né? Fiscalizador das contas públicas, está lá auxiliando o tribunal. O Ministério Público emite um parecer, volta para o relator e depois vai para a corte de julgamento, né? E lá os conselheiros vão deliberar, vão julgar. É onde o advogado também entra para fazer a sua sustentação oral, que também é um momento muito importante. Sim. Você pode esclarecer muitas dúvidas, né, que surgiu ao longo do relatório da defesa. E aí o gestor vai finalmente saber se vai ter as suas contas aprovadas ou reprovadas, né? E o nosso intuito é sempre, acredito que do gestor e das assessorias jurídicas, contábeis, é sempre você dar o seu melhor, né? Para que tenha as suas contas aprovadas. Porque é muito, digamos assim, eu acho que você ter uma conta aprovada, acho que é a melhor coisa que você tem na sua gestão. Assim, é um prêmio maior, porque você pensa assim, não, realmente, eu tô no caminho certo, tô fazendo certo, né? Estou com minhas contas aprovadas. E eu tenho até uma dúvida. O que é que pode acarretar uma conta ser reprovada? Qual é a consequência que é para aquele gestor? Não para... O que é que pode acontecer com ele? Uma conta reprovada, ela pode acarretar várias situações desagradáveis. Dentre elas, ele pode responder a uma possível ação de improbidade administrativa, crime de responsabilidade, né? Ressarcimento de dano ao erário, se tiver alguma imputação de débito. Pode também o deixar inelegível, né? Viu, pessoal? Não é só questão da reputação, não. E pode também tornar inelegível, né? Essas contas. E também é importante destacar que o Tribunal de Contas ele emite um parecer. Essas contas ainda vão ser julgadas também pela Câmara Municipal de Vereadores, após finalizar lá no TCE. A gente percebe que hoje, na verdade, de uns anos para cá, a fiscalização tem aumentado, né? Não tem mais aquele negócio de... o prefeito ele é o dono da cidade. Não existe esse negócio de prefeito ele é o dono da cidade. Ele tem recurso
que ele escolhe onde aplicar esses recursos. Inclusive, tem alguns recursos que são estritamente, como é que eu posso dizer, direcionados. Como é que funcionam esses recursos federais, doutora? Sim, tem alguns recursos que ele tem obrigatoriamente que gastar com aquele tipo de setor. Vou te dar aqui um exemplo, a saúde, né? Ele obrigatoriamente tem que gastar 15% com com a saúde. Se ele gastar menor do que isso já vai ser visto lá no relatório do TCE e possivelmente ele vai ter um problema em aprovar essas contas dele. Porque o gasto com a saúde, o mínimo que ele deve gastar é 15%. Se ele gastar menos do que isso, aí ele não aplicou o recurso de forma correta como ele deveria com a educação. Com a saúde. Da mesma forma, a educação. Ele tem que aplicar um mínimo de 20%. Se ele passar disso, se ele for menos do que isso, ele possivelmente pode ter suas contas reprovadas. Também queria falar um pouquinho sobre as eleições que a gente acabou de disputar, as eleições da OAB, onde tivemos o nosso presidente Raimundo Júnior eleito. Inclusive, ele esteve aqui na quinta-feira do sábado da eleição, né? Eu queria que a senhora falasse sobre a expectativa que você está de assumir como conselheira estadual. Sim, Davi. Foi uma campanha assim, muito linda, muito propositiva. O Raimundo Júnior, eu acompanhei ele ao longo desses 3 anos. Nós fizemos várias viagens ao redor do Piauí, levando cursos sobre direito eleitoral, né? Que esse ano passado, teve eleições. E assim, ele é uma pessoa que ele merece estar hoje ocupando o cargo que ele está, porque ele tem muita vontade de trabalhar pela advocacia, tem muita coragem, muita determinação. Ele prioriza muito a união. Então, acho que por isso, na campanha já deu para sentir a união do nosso grupo, qual é o nosso objetivo e o nosso propósito, que é advogar para a advocacia. Então, eu fiquei muito agradecida, né, pelo convite de poder participar da chapa como conselheira seccional. E as perspectivas que a gente tem são das melhores. A gente quer devolver a ordem para a advocacia, a gente quer trabalhar para a advocacia, defender as prerrogativas dos advogados, trazer melhorias para a advocacia, reduzir ao máximo essa morosidade do Poder Judiciário que a gente sabe que tem, principalmente nas comarcas do interior. Então, assim, as expectativas são das melhores para a gente poder fazer assim, uma excelente gestão nesse triênio. A única coisa que eu destaco é com relação a... Aqui já tiveram vários representantes da nova gestão, a própria Aline Patrício, o doutor Raimundo Júnior, a senhora agora. E o que nós percebemos é o discurso de sonoridade, advogar para a advocacia, menos burocracia, mais benefícios para a advocacia, uma OAB de união. Isso é bonito de ver. É bonito, e é uma OAB de união e de todos, né? Depois do dia 1º de janeiro não tem mais negócio de lado A ou lado B. Durante a campanha a gente sempre sabe que cada um tem sua opinião política, mas hoje a gente preza pela união. A gente quer que todos os advogados do estado do Piauí tenham seus direitos, as suas prerrogativas defendidas, tenham mais oportunidades de trabalho, né? Então, a nossa perspectiva é essa, fomentar também a questão da mulher advogada, que a gente sabe que, querendo ou não, as mulheres encontram, né, mais dificuldades por ser um ambiente muito masculino. E a chapa do Raimundo Júnior, você for observar, né? Temos muitas mulheres. Temos a nossa vice-presidente, doutora Railena, temos a Isabela Paranaguá na CAP, a Aline Patrício também. A secretária-geral, a Noélia, né? A Noélia, secretária-geral, a Ravênia como secretária-geral também da CAP. Então, assim, tem participação de muitas mulheres, né, em altos cargos na OAB, que também é importante. Eu tava conversando ontem lá no TRE com o subsecretário Curica, né? Kleber Curica. E ele tava me falando da importância que é o jovem advogado ingressar nas comissões. E eu queria deixar um recado para você. Nessa nova gestão, todos os advogados que quiserem ingressar nas comissões temáticas se dirijam à OAB. A OAB está aberta e não vai ter carta de recusa para você que é jovem advogado, tá ingressando em qualquer tipo de comissão que você achar necessário na sua carreira, tá bom? Isso. E eu até indico também
aí. De estar sempre ativo, não só se inscrever, mas estar ativo na comissão também, que isso é bom até pra ele também, pra carreira dele, né? Pra ser membro da comissão, qualquer comissão, tipo, eu tenho identificação com, por exemplo, casos de autismo, eu tô no previdenciário, tô pegando muito, então participe da comissão de autismo. Isso, justamente. Esteja presente onde é seu nicho. Mas eu sou advogado empresarial e eu não sei como chegar nas empresas. Participe das comissões de empresarial. Isso porque provavelmente o presidente da comissão é alguém mais experiente que você no ramo. E ele deve atender empresas. Ele tem relacionamento que você ainda tá galgando chegar. Então ele vai te dizer, eu lido com esse tipo de gente, é assim que eu faço e tal. Mesmo jeito previdenciário, né, doutora? Mesmo jeito a comissão também de licitações, a pessoa que quer entrar nesse meio. E aí ali ele vai falar um pouquinho sobre o cliente, né? Isso. Então, o que o Davi aqui falou é muito importante. O jovem advogado ele tem que estar sempre presente junto ao OAB, nas comissões, escolher, né, a comissão que é mais voltada ao seu nicho, para lá você fazer o network, você aprender sobre como chegar, né, ao seu setor previdenciário, empresarial, tributário, enfim. É uma porta de entrada muito boa. E lá estaremos, né, todos de portas abertas para ajudar a quem precisar da OAB. E também queria falar um pouquinho com a senhora, deixar uma inspiração, né? Mudando um pouquinho do assunto. Eu sou jovem advogado. Como é que eu chego a virar um advogado de sucesso assim como a doutora Luana? Muito obrigada pelo elogio. Mas, olha, a caminhada ela não é fácil, né? Eu sempre digo, agora teve as eleições recentemente da OAB, e eu tive muito contato com os jovens advogados. E o que eu sempre digo para eles é para eles terem determinação e foco. Porque às vezes você se desmotiva no início ali, você pensa que é uma coisa e na prática é uma coisa assim diferente. Sim. Mas assim, tenha persistência, não desista. Tenha persistência e seja muito focado no seu trabalho. Né, que com muita coragem, com muita determinação, muito estudo também, é importante você estar sempre se qualificando, se atualizando, buscando cursos, fazendo network. A advocacia também é muito importante você ter esse network, conhecer pessoas. A OAB é um caminho muito bom, lá você tem contato com muitos advogados, né? E se qualificar. Eu sempre digo também que é muito bom fazer um curso de oratória, porque o advogado, a oratória, pronto, para mim eu acho que é o principal. Quando eu tivesse saído da faculdade, se alguém tivesse me dito, primeiro que você vai fazer um curso de oratória, eu teria feito. Porque a oratória, ela não serve, não é só para você estar lá fazendo aquela sustentação oral. É importante para a sustentação oral. Mas até para eu estar conversando aqui com você, para eu despachar com um desembargador, com um juiz, para eu tentar conseguir convencer aquele cliente a me contratar, eu preciso de uma boa oratória, eu preciso de uma boa persuasão. Então, eu acredito que a minha principal dica seria para um jovem advogado que esteja iniciando, além da persistência, da determinação, dos estudos e do foco, para ele também investir em cursos de oratória e de comunicação, que é muito importante. Eu até me lembrei de uma frase que eu vi num podcast que eu estava escutando essa semana, que eu concordo com ele. Do Joel J, ele falou assim, a confiança tem cheiro. E eu acredito nisso. O cliente, ele sente quando a gente tem confiança, né? Sim. E a oratória, ela nos dá confiança. Acaba que quando você se agrada da forma como você tá falando, você se empolga mais, você tem uma postura melhor e aquela confiança acaba conquistando o cliente. Isso, justamente. É por isso que é muito importante a comunicação. Ela é o alicerce principal do advogado. A gente percebe que pela postura da senhora, pela forma como a senhora fala, provavelmente passa confiança pra gente e deve passar pros seus clientes. Então, esse desenvolvimento de oratória, como é que a senhora fez? Primeiro, a senhora procurou curso em quais locais? São cursos que não são especializados em escritórios. É isso que eu queria falar aqui. Às vezes o advogado, ele tem uma crença limitante. Por exemplo, eu vou estudar direito, eu vou fazer coisas que estão dentro do universo OAB. Mas eu queria abrir um pouquinho esse parênteses, como faça cursos que não estão naquela alçada ali da faculdade. Sim. Tipo, negociação, por exemplo. Negociação, prospecção de clientes. Isso eu fui aprendendo com o tempo, na experiência profissional mesmo. Quando eu já fiz alguns cursos de oratória, mas eu já fiz mais
pro meio ali da minha experiência profissional. No início, eu me espelhava muito nos advogados. Quando eu ia para os tribunais, eu ficava observando os advogados mais antigos, como que eles se portavam, como eles, né, sustentavam. Então, assim, foi uma coisa que veio já dentro de mim, que eu fui buscando sempre me aprimorar, né? E é isso, assim, a comunicação, ela é fundamental para qualquer área da vida, né? Não só para o advogado, mas eu acho que para o advogado principalmente. E, assim, o jovem advogado, como você foi bem pontual, você tem que saber as leis, os fundamentos, a jurisprudência. Você tem que ter ciência dessa parte técnica, que é o que você aprende na faculdade. Mas tão importante igual é você também saber essa outra parte que não é relacionada ao direito, mas que vai lhe ajudar bastante, que é a questão da comunicação. Para finalizar esse papo que está tão descontraído, e eu acredito que a doutora Luana ela deixou pontos que estão extremamente complexos, algo que parece fácil, mas não é, que é a gestão pública. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre uma frase que lhe define, um livro e também um filme. Então, um livro que eu gosto bastante, que eu já li algumas vezes, se chama As Armas da Persuasão. É um livro que eu super indico, principalmente por esse tema que a gente estava tratando agora, né? Sobre questão de comunicação e oratória. Um filme, Davi. Eu gosto muito de filme, tem muitos filmes bons, é difícil você dizer um. Mas um filme, assim, que me marcou bastante e que eu gosto muito de assistir é o chamado O Ilusionista. Gosto bastante desse filme também, super indico. Não é um filme novo, né? É um filme mais antigo, mas é muito bom. E uma frase que me define... eu ouvi muito essa frase em 2024 e foi assim... e toda vez que eu tava me sentindo assim um pouco cansada, fragilizada da rotina de trabalho, da rotina pessoal, eu sempre vinha com essa frase em mente e ela me dava uma vida, me revigorava, que é o significado de Shalom. Na minha vida não há nada faltando, não há nada quebrado e não há nada fora do lugar. Eu acho que quando você profetiza essa frase, você está trazendo só energias boas para a sua vida. Né? Você traz muita energia boa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor. Então é uma frase muito revigorante que eu gosto bastante. Agradeço pela mensagem da doutora Luana e dizer agora que para ela deixar o arroba dela, as redes sociais, para os curiosos que tiverem uma curiosidade maior de saber sobre a rotina de um advogado que faz defesa no Tribunal de Contas, que está rotineiramente nos municípios do Piauí. Como é que eu posso achar o seu arroba aí no Instagram? Então, eu tenho o meu Instagram, né, que é a minha rede social oficial, é Portela Luana com 2 N's, porque às vezes a pessoa bota Portela Luana e não me acha. Eu falo assim, bota com 2 N's que você me acha. Portela Luana, e você vai me achar lá no Instagram, e lá eu posto minha rotina profissional, né? Como o Davi falou, viajo muito de norte ao extremo sul do Piauí e eu não tenho preguiça. Se for para me viajar 800 mil quilômetros, eu vou e volto no mesmo dia. Tenho meus municípios lá do extremo sul que eu gosto bastante. Inclusive, recebi um título de cidadã são gonçalense, agora no final de dezembro. Do Gurgué? Do Gurgué, ali já perto de Jubués, entre Jubués e Corrente. Longe, viu? Eu acho que dá uns 700 quilômetros daqui pra lá. Mas assim, é uma viagem que eu adoro fazer. Você até descansa a mente, vendo aquelas belas paisagens ali do Gurgueia, ali por Bom Jesus, assim. Passa no Poço Violeta, ali do Cristino Castro. Então, assim, pra mim é uma viagem muito agradável, que eu já venho fazendo já ao longo da minha advocacia. E o município de São Gonçalo do Gurgueia, eu agradecida por esse título. Fiquei muito lisonjeada, é um povo muito acolhedor lá. E falar em gratidão, eu queria agradecer a participação da doutora Luana, a disponibilidade dela de estar nesse episódio. A gente sabe que a rotina dela é muito frenética, então, doutora Luana, obrigado por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco. Foi ótima a nossa conversa. Prazer todo conosco. Para você que quiser assistir esse episódio na íntegra, você vai na rede social no YouTube Recorte Jurídico e redes sociais Recorte Jurídico e Juris Davi. Grande abraço a todos e bom episódio.